Vamos começar. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de todos, e muito em particular do Chico Pereira e da Margarida Chiado, que vão introduzir esta estrutura que vamos esperar que seja muito animada. Acho que os canais dispensam apresentações, mas o Chico Pereira, quem não conhece, é historiador, político, professor, comentador, e fico por aqui. Margarida Melchior, professora do primeiro ciclo e professora. Mas ela disse. Margarida é professora do primeiro ciclo, é doutorada em educação, dedicou-se muito às tecnologias da educação, aprendi muito com ela nessa área. Tem muita intervenção nas redes sociais, e eu lembro de todos os eventos que foram mudando, portanto, podia ser muito mais coisas sobre ela. Já trabalhei com a Margarida, no ensino, vários. O nosso tema de hoje, desta tertúlia, é o que nos anunciam e prometem os programas. Nós achamos que era importante. Toda a gente vai dizendo nos programas, mas nós achamos que é importante promover uma leitura nos programas, já que este grupo de inquietações pedagógicas se dedica, tem estas preocupações em melhorar a educação. E só dizer duas ou três coisas: estamos ainda confrontados com um grave déficit educativo, apesar dos progressos enormes e mais de 3 milhões de portugueses com baixíssimas qualificações, não vale a pena dizer quanto ano menos, pessoas ainda muito jovens e que ainda vão trabalhar muito tempo e que têm também muito baixas qualificações, muito poucas oportunidades de regresso à escola atualmente, níveis de sucesso escolar muito elevados, associados a graves desigualdades. Isto é a OCDE que diz, e estes níveis de sucesso escolar é muito curioso. Isto é um desafio de todos os programas, está em todos os partidos se preocupam muito com isto. Ao mesmo tempo que temos estes graves desafios, estes graves problemas, temos também um salto considerável, temos saltos consideráveis, temos a maior geração de cientistas pensámos poder ter, ensino superior com níveis europeus. E depois, por outro lado, um grande descontentamento, um cansaço nas escolas, um cansaço de mudanças e, no fundo, uma grande questão que se coloca é: será que ainda é possível fazer reformas? Será que ainda é possível que as pessoas aderiam a isto? E depois, quando estava a pensar nisto, pensei, ao mesmo tempo, nós temos... Maria José, tens aqui o teu lugar. Alguns consensos, este do combate ao sucesso escolar, outro consenso mundial é a educação para todos, não só o direito de ir à escola, mas a responsabilidade do desenvolvimento dos talentos de todas as pessoas, o que é cada vez mais complexo nas sociedades multiculturais. E, no fim, a questão que coloquei é: será que é possível fazer uma leitura dos programas à luz dos problemas que nós temos, que temos tido? Por exemplo, se todos assumem o sucesso escolar, é possível diferenciar direita e esquerda nas análises? Será que uns querem mais igualdade, racionalidade? Será por razões de poupança, porque os chumbacos custam muito dinheiro, os chumbos custam muito dinheiro ao país? Portanto, relativamente à educação de adultos, o que é que leva todos os partidos a defender a educação de adultos? O que é que leva, sim, mas quais são os caminhos? E depois a questão ideológica. O João Barroso, não sei se viram as inquietações pedagógicas, tinham hoje a página no Jornal de Letras, e o João Barroso tem um artigo interessante, aliás, como a Margarida, e que fala na questão
da ideologia, onde é que será que nós podemos identificar a ideologia? Onde? Nas orientações, nas práticas. E o João Barroso apela a uma análise de conceitos como escola pública, em que acaba de diferenciar a direita e a esquerda, a liberdade da escolha, por exemplo, é uma das questões que... Outra questão que eu gostava de trazer aqui é que tem sido realizadas nos últimos anos análises sobre as reformas nas últimas décadas. E uma questão que se nota é que as análises têm-se deslocado das reformas. Durante muitos anos analisavam-se as reformas. Agora analisa-se cada vez mais o que é que se passa nas práticas, o que é que se passa, que medidas é que se põem em causa, o que é que se passa nas práticas. E é uma das questões que se pode ver, em que medida é que os programas tratam com coerência, digamos, as orientações e as medidas e as práticas. O João Barroso diz que os critérios de racionalidade visam justificar medidas escolhidas por critérios ideológicos ocultos. Portanto, haverá, digamos, uma capa para vários critérios ideológicos ocultos. E ele dá um título engraçado que é "O diabo mora nos detalhes". Me parece bastante interessante. Portanto, uma outra questão que me veio, que eu gostava de pôr é, fala-se muito de avaliação, todos falam muito de avaliação. A questão é saber avaliação porquê, avaliação para quê, avaliação como, avaliação de quem. É uma palavra que entrou e que há muitos anos não andava muito... Portanto, no fundo, há consensos, há divergências. Por exemplo, uma das questões interessantes, a municipalização. Nos partidos à esquerda há quem recusa, há quem defenda. E digamos que eu falava bem mais à esquerda. A outra questão, e era a última que eu punha, o conhecimento é cada vez mais invocado para justificar as políticas e as medidas. Há estudos, invoca-se o conhecimento internacional, invoca-se o conhecimento. E eu acho que valeria a pena pensar que tipo de conhecimento é que está por detrás das reformas e das medidas. E aí é uma questão, é o que decorre dos estudos, é o que decorre das estatísticas, ou é o que decorre da experiência do passado. Eu acho que a educação é uma área em que toda a gente que tem a palavra pública passou pela educação, normalmente foi bom aluno e acha-se com o direito de fazer, de dizer como é que deve ser a educação. E nós temos um exemplo do ministro que construiu uma teoria, o Eduquês, com base, e eu atrevo-me a dizer, com base em estereótipos e na experiência dele. Portanto, no fundo, esta questão do conhecimento acho que é interessante. Acho que é uma questão também para questionar os programas. Será que estamos a avançar no conhecimento? A OCDE tem muito conhecimento, os estudos internacionais têm muito conhecimento. Mas será que é legítimo continuar-se a fazer política com o desejo de regresso ao passado? E com isto, eu estava aqui estes desafios, recomendando a leitura do Jornal de Letras e passava, combinámos aqui que a matéria falaria em primeiro lugar. Obrigada. Apesar da minha reflexão inicial que eu fiz antes de passar uma coisa incrível, queria agradecer este convite e sinto muitíssimo honrada de estar aqui nesta tão ilustre mesa, fazer parte desta tão ilustre mesa. E este foi um desafio, eu ainda estava meia a regressar de férias, quando a mim lançou este desafio, que eu aceitei, porque acho que é importante fazermos esta reflexão e tomarmos posição no momento em que devemos tomarmos posições públicas, mas eu não fazia ideia que tipo de desafio era este, quando me lancei, quando disse que sim. Depois é que comecei a pensar como é que poderia ser. Exatamente. Portanto, esse é o meu ponto aqui hoje. Depois estava também numa conferência
na Croácia, no Mediterrâneo, onde chegavam todos os dias 15 dos refugiados, portanto, durante a primeira semana de setembro, dos refugiados que chegavam à Sérvia, na fronteira da Hungria, da Macedónia também, portanto, estava muito presente, foi uma questão que esteve muito presente nessa conferência. Portanto, depois de ter chegado, que escrevi este texto, e como algumas pessoas não terão lido, eu vou ler, e depois tenho aqui mais algumas coisas aqui a acrescentar para a reflexão, não é? Um ponto onde estamos, de onde vimos em termos gerais, em termos históricos, coisas dadas muito gerais, a questão do analfabetismo, tenho um gráfico, as questões do investimento na educação também, em percentagem do orçamento do Estado, coisas que eu também fui à procura, já tinha comigo, fui à procura no final de maio, porque saiu uma notícia que a Troika exigia mais reduções dos orçamentos em educação. E eu aí fui dizer, isto não pode ser, há aqui qualquer coisa que não está certo, dizendo que, nessa altura, diziam que tudo aquilo, os esforços que têm sido feitos na educação em Portugal não têm dado resultado, então era preciso ir mais longe. Mas já não vi. Então, aquilo que eu escrevi, a escola não pode fugir nem às terríveis realidades com que nos entram pela casa dentro a qualquer hora do dia ou da noite, nem às medidas políticas de terra queimada que tanto têm afetado os nossos cotidianos. Saiu, já depois de ter escrito uma reportagem no Público, este fim de semana, sobre todas as medidas que foram alteradas no âmbito da educação em termos legislativos. A crise mundial está mais presente do que nunca. O Mediterrâneo transformou-se num mar de sangue. Chegam milhares de refugiados às portas da Europa em busca de sobrevivência, fugindo dos horrores da guerra. A União Europeia, mergulhada numa enorme crise financeira, perante o autoritarismo e a desconfiança impostos pela austeridade, põe de lado os seus valores fundadores e universais: a solidariedade, a fraternidade, a liberdade, o reconhecimento das diferenças, a justiça, a equidade. Vamos continuar. As novas catedrais são as sedes dos grandes grupos financeiros. Humberto Eco, numa entrevista dada em abril, lembra: é impossível pensar o futuro se não nos lembrarmos do passado. Da mesma forma que é impossível saltar para a frente se não dermos alguns passos atrás, e eu interpretei isto no sentido de ganharmos distanciamento. Recorda ainda como movimentos populacionais similares ao que presenciamos estiveram frequentemente presentes ao longo da história da humanidade. Os ajustamentos foram sempre dolorosos e imprevisíveis. Assim, importa interrogar os programas dos partidos para as eleições legislativas na área da educação, colocando as seguintes questões, e esta é a minha proposta. Que lugar dão à educação para a cidadania? Num sentido amplo, de aprendermos a viver em conjunto, tanto nas escolas como na sociedade em geral, de forma responsável, democrática, inclusiva, em que as dimensões individuais e coletivas são consideradas complementares e os deveres só existem perante os respectivos direitos. A outra questão. Como se posicionam face às questões da avaliação? Em todos os tipos de avaliação, as escolas foram contagiadas por uma epidemia de desconfiança, a avaliacionite, na qual a meritocracia prevalece sobre a coesão social e a cooperação. Crê-se que tudo pode ser mensurável e que as avaliações externas são mais rigorosas e fiáveis do que as internas. Isto ao nível dos exames, do 4º e do 6º ano, os rankings, a par das extensas e inadequadas metas curriculares, acentuaram uma cultura de retenções, que vinha de trás, que de imediato se repercutiu na inversão de uma tendência que vinha a decrescer. Isto está no parecer do Conselho Nacional de Educação de março de 2015. Espaço é previsto para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares. Projetos em que as disciplinas como o português e a matemática, consideradas por alguns estruturantes, adquirem toda a sua riqueza de forma contextualizada e criativa, em estreita articulação com o conhecimento da história, da geografia, das línguas estrangeiras,
sem esquecer a expressividade das artes e o rigor das ciências físicas e da vida. Este ano foram anunciadas grandes mudanças curriculares neste sentido, na Finlândia e em colégios dos jesuítas em Espanha. Outra questão: como são valorizados os professores e educadores? São considerados como profissionais responsáveis, capazes de se desenvolverem enquanto pessoas, cidadãos e profissionais? Ou serão considerados apenas como peças de uma máquina, como se encara a acentuada precarização deste grupo profissional, acompanhada do congelamento da carreira docente, que já vai na segunda fase, foi congelado em 2007, continua, por segunda vez, continua congelado. Pronto, isto foi o que eu escrevi e o que está no jornal de letras, nessa altura, em maio, quando eu andei a fazer esta pesquisa, saiu um relatório de um grupo coordenado pela professora Manuela Silva, do grupo Economia e Sociedade, que fez um relatório sobre pensar a educação Portugal para 2015. E relativamente à educação básica, dizia, de facto, não, vocês não estão a ver, desculpem lá. Era suposto poderem ver. Mas por mês. Tira do freeze. Descongela. Dizia que, diz este relatório, referente à educação básica, fala dos enormes progressos que foram feitos nos últimos 40 anos e que foi atingida a universalização da frequência escolar no grupo etário dos 12 a 14 anos na década de 90 e que na década seguinte se atingiu progressivamente a escolarização do grupo etário dos 15 a 17 anos. Isto com dados, fazem referência a dados dos censos de 91, 2001, 2011 e a progressão foi esta que vocês veem aqui, 62, 81 e 93%. Pronto, depois eles vão ao detalhe relativamente a algumas regiões que estavam mais desfavorecidas. Isto para contrapor àquilo que dizia o relatório da Troika, para fazer mais cortes na educação, porque não havia resultados perante os grandes investimentos que tinham sido feitos nos últimos anos. E é verdade, as coisas. Pronto, peço desculpa. Eu vou virar-me para trás, que é aquilo que não se deve fazer. Os investimentos em educação, relativamente ao PIB, a execução orçamental, na década de 90 ainda estávamos em 3,7% do PIB, portanto foi sempre aumentando e diminuiu nos últimos anos, até 2010 era 4,8%, depois diminuiu, só para ter uma ideia. Em termos comparativos, e então, eu penso pronto. Relativamente, estes são dados de 2000, 2008 e 2011, Portugal continua a ser dos países que, com menos percentagem do Orçamento Geral do Estado na educação, e comparando, eu costumo fazer uma comparação entre os países do Sul, com muita gente, e os países do Norte, e costumo falar que os países do Norte têm uma tradição já de séculos, como toda a gente sabe, não é? Não foram abrangidos pela reforma, aqui há a reforma em termos do peso da religião e da cultura prevalecente. Não, os do Sul é que não foram abrangidos, os do Norte foram abrangidos, e a diferença
existe aí uma diferença que vem desde essa altura, portanto são coisas já de séculos e há uma cultura relativamente à escola muito diferente. De facto, nós, nos países do Sul, que não fomos abrangidos pela reforma, as pessoas não podiam aprender a ler ou não podiam ler diretamente a Bíblia, não é? Tinha que haver sempre uma leitura por interposta pessoa. Ao contrário do que acontecia nos países da reforma, em que as pessoas eram incentivadas a aprender a ler exatamente para poderem fazer diretamente essa interpretação. Aqui vê-se como Portugal é dos países em que existe maior abandono escolar, neste grupo etário dos 24 aos 18 anos, portanto, pessoas que não completam a escolaridade secundária, não é? Neste nível etário. É um indicador, Portugal está a seguir a Espanha e a Malta, não é? É o terceiro país com maior nível de abandono. Isto são dados da OCDE, de 2014. Estes são os dados que saíram também nessa reportagem do público, que mostram exatamente como as taxas de retenção têm alterado, portanto, a tendência de diminuição inverteu-se, portanto, voltaram a subir ligeiramente e não só nos anos. No segundo ciclo, passa de Exatamente. Pois isto agora precisamos de ver com dados mais precisos, não é? E, inclusive, a taxa de escolarização real também diminuiu a partir de 2009, 2010. Portanto, estes dados são... Exatamente. Também saiu uma notícia que eu consegui apanhar de 2012, penso eu, em que as associações académicas no ensino superior falaram que havia uma grande desistência de alunos que já estavam matriculados, mas os dados não comprovam, não há ainda dados estatísticos que comprovem isso, embora as dificuldades das famílias e dos jovens para continuar a estudar, toda a gente reconhece, mas não há dados estatísticos que mostrem isso, significativos, não é? Pronto, isto também tem que ver, há aqui um fator de magia, de pensamento mágico que eu quis mostrar, que é como se Portugal, o facto dos alunos portugueses passarem mais tempo na escola e mais horas, fizesse com que os seus resultados automaticamente melhorassem. Isso não se verifica, portanto, não é verdade. Somos dos países da Europa, apesar de termos muitas férias de verão, somos dos países da Europa que mais tempo os alunos passam na escola e os resultados não melhoram por isso. Não é? Portanto, há outros fatores que é preciso equacionar. E fiz, a partir daquelas questões e pensando como é que poderia, de certa maneira, organizar e olhar para os programas dos partidos, pensei em duas grandes formas de pensar a educação. Uma mais ligada ao aprender e ensinar com a vocação e orientada por valores humanistas, em que está muito presente a coesão social, a inclusão, o desenvolvimento humano. Portanto, a educação tem como objetivo o desenvolvimento humano, com valores como a cooperação, os conhecimentos, fala-se em conhecimentos, não se fala apenas em conhecimentos, portanto é considerado na sua pluralidade o conhecimento, onde se integram os conhecimentos das várias áreas, incluindo das artes e das áreas humanistas, que muitas vezes são excluídos quando se fala em conhecimento científico. Esta ideia de todos terem direito à educação. Portanto, esta é uma perspectiva mais humanista e inclusiva. Cada um tem um papel ativo no seu processo de aprendizagem e desenvolvimento, e temos outra perspectiva, a da instrução, que eu fiz esta distinção, que tem uma matriz seletiva orientada para resultados, as provas finais, a seleção, a competição, a reprodução do conhecimento, e por isso esta ideia forte da instrução, onde estão antecipadas as vias vocacionais. O conhecimento é apenas declarativo ou quase exclusivamente. O ser humano faz parte de uma máquina de produção, muito ligada a uma visão muito economicista, e as pessoas, o ser humano, tem um papel passivo face à aprendizagem. Pronto. Isto
Depois, arrumando estes dois polos num eixo, não é, em oposição, e olhando para os programas e para a leitura que eu fiz dos programas, há uma clara distinção, há um conjunto de programas que poderíamos pôr mais deste lado, para ensinar e aprender, e há outro programa que poderíamos pôr claramente daquele lado da instrução. E isto não só, eu hesitei muito em pôr isto desta maneira, e acho interessante vocês estarem-se a rir, mas os programas são propaganda e, portanto, não podem por si. A maneira como estão as expressões que têm dentro de si. Todos falam do insucesso escolar, todos falam do combate ao insucesso escolar, falam da valorização dos professores, todos falam da importância da valorização dos professores. E aí começam a aparecer as diferenças, porque uns falam da valorização dos professores, porque são importantes atores educativos e podem dar contributos importantes para a aprendizagem. E o outro fala do nível de exigência que é necessário para qualificar os professores e para promover práticas rigorosas e práticas exigentes na escola. E fala da avaliação dos professores. Muito continua associado a falar da necessidade de entrada na carreira docente, portanto, a avaliação da prova de avaliação de conhecimentos para a entrada na carreira docente, como se as pessoas que viessem do ensino superior e da formação inicial não tivessem passado por instituições de ensino superior que são qualificadas para fazer essa formação. Portanto, aqui vê-se muito bem neste programa como está instalada também a desconfiança. Por um lado, isto. Por outro lado, quando vamos fazer uma interpretação, não nos podemos desligar das práticas que nós todos conhecemos e que vivemos e de como depois as políticas foram implementadas, não é? E de facto, aquelas palavras sem conhecimento das políticas, sem o conhecimento das práticas, são palavras vazias, não é? Portanto, temos que as associar às políticas e ao conhecimento que temos das práticas. Também hesitei, dadas o último governo, também hesitei em pôr o PS aqui deste lado. Pelas práticas. Pelas práticas. Sobretudo pela parte como foram implementadas algumas políticas que eu considero que foram políticas muito avançadas e muito inovadoras, mas que os professores foram muito maltratados nessa implementação e nessa forma de implementação. E, portanto, há aqui um senão, mas eu penso que, apesar de tudo, é possível encontrar um consenso entre estes partidos que estão mais do lado do aprender e do ensinar do que do outro, não é? Da propaganda que chamam Portugal à frente. Pronto, também é uma forma de mascarar as siglas e para branquear um pouco a imagem daquilo que foi feito. Podemos dizer também que há, mesmo no programa do Portugal à frente, há uma tentativa de aproximação e de limpar algumas políticas que foram feitas. Portanto, o que também é interessante, não é? Obrigada.